Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, boa madrugada também, né? Aos meus amigos, minhas amigas, parentes, parentas, inscritos no meu canal, Abia Yala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje vamos a falar sobre um tema muito específico, muito bacana e que nos atravessa a todos, todas, todos por igual, a luta pela terra. Latências e manifestações. A luta pela terra, ela é latente e ela é manifesta. Todas as nossas lutas que empreendemos, que historicamente também nos mostraram, que é, inclusive, o pontapé inicial, é a luta pelos territórios, né, pela pertença, pela terra no sentido não de proprietarismo, não de patrimonialismo. Eu sempre gosto de definir essas duas palavras, patrimonialismo, proprietarismo. São terminações, terminologias, averbações, conceitos que se atrelam diretamente à questão da luta pela terra. Bem, a luta pela Terra, no sentido espacial, né, geográfico-espacial, a luta pela Terra que se dá, inclusive hoje no Brasil, principalmente no campo, na floresta, né, ela está intimamente atrelada à história da América Latina, como continente, como construção da América Latina, porque a América não é uma terminologia que devenha da natureza, ela é uma terminologia, um conceito jurídico, político, que está engessado no discurso do Estado, né? O Estado como aquele que tutela, né, a questão da terra, né? Então, por exemplo, nós temos a União, que diz ser proprietária das terras do Brasil, que as propriedades mesmas, aquelas que se dizem que são infrutíferas, que não são compatíveis com sua realidade climática, com as propriedades, né, com as substâncias físico-químicas da terra. Então, toda essa superfície na qual nós pisamos e fazemos nossas vidas diariamente, essa superfície é chamada de terras da União. Quer dizer, nós não somos proprietários de nada, ao mesmo tempo o patrimônio está do lado deles, ou seja, do lado daqueles que ainda conformam e confirmam a existência do Estado, no sentido político e no sentido jurídico, né? É, a luta pela terra no Brasil é praticamente a mesma que seria uma grande parte das Américas, né? Ou seja, já começa pela própria terminologia América, né? América é um termo, eu já falei várias vezes, né? Sempre gosto de frisar e repetir, né? É uma terminologia financierista, primeiro economicista e logo financeirista, ou seja, primeiro jaz nos moldes da economia política, que ela é ocidental, ela é imperial, ela é eurocêntrica, e depois ela se atrela à questão financeirista, ou seja, de pequenos grupos conglomerados que controlam as riquezas de um país e faz com que essas riquezas tenham uma dinâmica comercial, mercantil, né? Então, no Brasil é bem parecido, inclusive em termos temporais, com o que se deu em todos os restantes dos países, né? O mesmo que aconteceu no Brasil, já acontecia no México, ou já aconteceu na Argentina, né? O embranquecimento da população, a questão dos imigrantes que vieram das Europas, né, com a promessa de ganhar um pedaço de terra, de ter o seu quinhão, de que aquele espaço que eles forem trabalhar vai ser um espaço de futura propriedade, né? Então, tem essas coisas, esses pequenos mecanismos que às vezes passam por alto, mas que subjazem a questão dos conflitos agrários, né? Esses são conflitos que desde os preâmbulos do século XIX, já vieram se conformando como parte da luta dos povos em prol da sua independência, da sua autonomia, do fim da opressão, do fim da dominação, do fim do colonialismo que ainda está em curso, né? Então, isso tudo já é parte, já dentro desse bojo, né? Os historiadores que estudam as lutas pelas terras no Brasil ainda estão nessa classificação
diferenciada de que surge em tal época, que não surge em tal época, não, que começou primeiro, que começou depois, ou seja, dentro da ambiência historiográfica entre os historiadores, as historiadoras, mas a maioria nós sabemos que são homens brancos, né, que falam sempre com um olhar ocidentalizado, né? Por exemplo, mesmo até alguns decoloniais ainda têm uma visão ocidental, mesmo alguns libertários, alguns pensadores de esquerda, nós vemos nos segmentos em YouTube, ainda falam sobre a libertação, por exemplo, vamos a libertar o Brasil, mas vamos pensar no keynesianismo, né? Então, ainda continuam tendo um pé, né, nas dos conhecimentos universalizados, ocidentalizados, imperialistas até, né? Com isso, eu não quero dizer que eu vou menosprezar, né? Eu sempre friso isso, inclusive enfatizo, né? De que quando a gente fala de eurocentrismo, de imperialismo, nós falamos aos estamentos que fazem com que leis que não são estamentos que não são próprios de um Estado-nação, como neste caso o Brasil, ainda continuam sendo estereótipos de um modelo de ordenamento jurídico social político que não faz jus à realidade, né? Então, nós temos que começar a pensar a ambiência jurídica desde a nossa perspectiva, né? Então, os historiadores não têm, infelizmente, não todos, mas a maioria não tem esse enfoque de como observar, de como classificar, né? Até porque quando se classificam todas essas lutas pela terra, se classificam como se fossem messiânicas, né? Aquela terra prometida, aquela coisa que, oh, está vindo a grande salvação para os povos empobrecidos, miserabilizados, né? Pelas razões históricas que nós já conhecemos, né? E sempre tinha um líder, né, messiânico, no aspecto da prática mesmo e também de quem lidera essa prática, normalmente apoiando-se em questões teológicas, em aforismos escolásticos, né? Não, porque está escrito na Bíblia que a libertação dos povos e tal, né? Então, e isso aqui nós vamos já tratar, inclusive, um dos pontos estratégicos desses aforismos teológicos dentro das lutas pela terra, né? A luta pela terra, na verdade, ela começa no caso brasileiro muito específico, em 1825, com a vinda da coroa portuguesa, né? Então, ela veio para cá, ela corrupta, era uma corte mentirosa, já existiam as fake news, todas essas coisas que hoje estão sendo conceitualizadas já existiam, né? Só que não tinha nome, não tinha um substantivo que justamente substantivasse, né, ou colocassem em prática aqueles estamentos, aqueles princípios que definiam que a terra tinha que ter um dono, esse dono tinha que ter uma assinatura mediante cartório, com um juiz, um advogado, né? E aí começa, né? E tudo isso da base da fake news, da corrupção, do toma lá, da cá, e essas coisas que nós já sabemos, né? Então, as pessoas, por exemplo, elas veem televisão ou escutam falar, né, que os movimentos sem terra invadiram, né, tal espaço, tal lugar, né? Mas a luta pela terra ela é tão antiga quanto Caim e Abel, né? Você já vai muito mais longe de que se alguém ocupa, se alguém está invadindo, se alguém é, é, é posseiro, né? Como se deu a circunstância desse posseiro, porque quando no Brasil se fala dos anos 70, os poceiros que iam principalmente para a região norte, que sofria muito, já tem havia esse sentimento de vitimização, coitado, o cara saiu lá de Santa Catarina, veio parar aqui em Rondônia, no Amazonas, e ele sofreu tanto para ter a terra, e essa terra dele não foi homologada, ou não foi legitimada pelos estatutos que justamente imprimem esse sentimento de proprietarismo, né? É, na verdade, a luta pela terra existe desde que os portugueses vieram para cá. Isso aí vale também para a América Espanhola,
né? Para os castelhanos, também nós outros, os castelhanos, os espanhóis, os hijos dos espanhóis, os hijos de los mestiços, né? Vale para todo mundo. A luta pela terra, ela começa com a chegada de Cabral. E se conta por aí que antes de Cabral já tinha vindo um tal de Duarte Pacheco, em 1498, se não me engano. Em 97 foi o Tratado de Tordesilhas. Tem pulga atrás da orelha. Na verdade, a luta existe desde que os portugueses vieram para cá, mas o domínio e a posse de áreas de terra fazem parte da formação das classes sociais. Aqui eu vou colocar um parêntese, que a grande mudança dos paradigmas da esquerda do século XX em relação ao século XXI é que eles ainda ligam as lutas anticapitalistas com as lutas classistas, ou melhor, meramente classistas, ou seja, como que se não houvesse outra forma de ser e existir nesse mundo, senão através de um status de classe. Né? Agora, sobre classismo, isso vamos ter que discutir numa outra ocasião, porque senão eu vou me desviar do assunto. Né? É, como sempre foi tomado no século XX a questão de classe como a única alternativa possível para levar adiante, inclusive, esses conceitos como socialismo, comunismo, comunitariedade, talvez, né? Também é parte integrante disso. Então, tudo vai pela questão de classe, né? Aliás, quando a gente fala, por exemplo, a era clássica, ou música clássica, né? O clássico, a clássica, justamente vem do conceito de classe, de diferenciações de classes. Então, qual é a classe que tem acesso à terra e qual é a classe que não tem acesso à terra? Ou seja, vamos lá, música clássica. Quem é erudito ouve música clássica, que é música de classe. De qual classe? Bom, de uma certa classe que modela a estética musical segundo a sua visão de mundo. É, como esse desde 1825 começa, na verdade, a luta pela terra, se passaram 25 anos até que em 1850 houvesse a lei de repartição de terra, que distribuía grandes extensões de terra na forma de sesmarias a seus amigos, né? Não fala de amigas, estou lendo aqui um texto, né, que é do João Pedro Stedley, né, a luta pela terra no Brasil, né, e aqui eu fui retirando, inclusive eu fiz algumas pequenas marcações com grafite, né, para tentar, pelo menos, ser objetivo nisso que nós estamos lutando, porque a nossa luta é a luta pela terra. Não adianta sequer dizer que a gente se sente livre, ou, vamos lá, emancipado, ou, por exemplo, como ouço por aí, que, bom, se a gente já tem acesso às tecnologias, se a universidade, as grandes universidades estão abrindo para os indígenas, já estamos de boa. Não, a gente quer terra, porque os povos originários, nós todos perdemos terras. E a nossa forma de sermos proprietários da terra não é uma forma cartorial. A nossa nosso modo de perceber, de conceber o proprietarismo não existe, porque mesmo a palavra propriedade não existe nas línguas originárias, no tupi, no nhengatu, no guarani, no mapuzungo, nas línguas astecas, tzotzil, náhuatl, não existe. Nas línguas quechuas, incas, não existe, eu sou dono disso, porque não existia o status, não existia o conceito de classe. Eu estou mais acima, portanto, se tem alguém lá em cima, tem que ter alguém cá embaixo, porque alguém tem que sustentar quem está lá em cima. Não, isso não existe em náhuatl, em mapuzungo, não sei, em língua diaguita, talvez nem nas línguas sânscritas, né, existia o conceito de propriedade, e menos ainda de patrimônio, né, muito menos ainda. Então, aí, estima-se que, quando chegaram os portugueses, havia mais de 5 milhões de indígenas. E hoje, segundo esse livro, que foi editado
Em 1993, eram 250 mil. Estamos falando de um texto antigo, mas eu, como eu já disse, estou me baseando nesse pequeno texto de João Pedro Esteves para ligar aquilo que eu quero falar sobre a luta pela terra, né? Nesse período colonial de dominação da monarquia portuguesa, o conflito pela terra estava caracterizado basicamente, primeiro, pelo massacre aos indígenas, pela revolta dos negros, que, não aceitando a escravidão, ocupavam áreas de terras livres que passaram a chamar de quilombos, né? Onde os brancos e proprietários de escravos não conseguiam ter acesso para recapturá-los, né? A partir de 1825, a coroa começou a organizar programas de colonização com agricultores pobres europeus, né? Alemães, italianos, etc., que eram atraídos ao Brasil por promessas de poderem ter terras. Esses agricultores migrantes foram colocados em áreas ainda não utilizadas na região sul e sudeste do país. E muitos foram trabalhar, inclusive, como parceiros em grandes áreas de São Paulo, transformando-se nos colonos, né? Daí, inclusive, a colonização. Em 1850 foi decretada a primeira lei sobre o uso das terras, a chamada Lei de Terras. Através dessa lei, o rei permitia a propriedade privada da terra aos fazendeiros, desde que comprassem, ou seja, desde que pagassem um certo valor à coroa. Com a possibilidade das pessoas poderem ser proprietárias de terra, aumentou a disputa pela posse e, sobretudo, pelo registro em cartório das terras, atentando ao que eu falei sobre o regime cartorial, né? É, as pessoas mais ricas da sociedade poderão, então, legalizar e comprar imensas áreas de terra. Por isso, representava uma forma de poder econômico e político. Em 1888 foi decretada outra lei que impedia o trabalho escravo, a famosa Lei Áurea, né? E com isso, milhares de trabalhadores negros passaram a ter uma vida autônoma, mas quase ninguém pode ter acesso às terras, pois não tinham recursos para comprá-las. Aqui já resume, em grande aspecto, né, o início da disputa pela terra. Se bem já existia antes a disputa pela terra, mas a partir do momento que a coroa portuguesa, fazendo uso do direito romano, que é de onde vem a questão do sentido de proprietarista, dentro de um marco institucionalizado e constitucionalizado, então que se dá eh, o ponto de partida para tentar dirimir a questão territorial e de terras a nome de pessoas que, para um certo grupo, né, seria as pessoas indicadas para cuidarem dessas porções de terras, dessas sesmarias, desses quinhões, né? E aí, claro, eles foram muito espertos, porque se nós formos pensar que o Brasil sai de uma monarquia constitucionalista e passa eh, a ser uma república, ou na pré-república, passa aos fazendeiros, esse poder absoluto sai do âmbito monárquico e entra no âmbito do proprietarismo dos latifundiários, do proprietarismo dos latifundiários, então é que se constitui a república a partir de um pressuposto jurídico, né? E aí, grande massa das pessoas ficaram fora. Então, eles foram muito, foi um jogo de xadrez. Foi um jogo de xadrez e muito bem dado. Ou seja, primeiro vamos resolver a questão de terras, porque depois vem a abolição da escravatura, e aí os negros vão querer terras, né? E aí vão se juntar com os indígenas, ou seja, eles já previam que poderia vir a acontecer isso caso não se tomasse esse caminho. E aí eles foram muito espertos, então vamos dividir as terras logo, depois decretamos liberdade para os escravos, e bom, aí começa o tal do se vira, né? Bom, se vira nos 30, nos 40, né? E foi o que aconteceu. Os negros festejaram, não sei, menos de um dia sua liberdade, mas quando foram ver, não tinham terras, não tinha casa e pior, não tinham o que vestir, não tinham o que comer. Então, de que adiantou a suposta abolição da escravatura se todo mundo que era escravo, que era uma maioria que já estava demograficamente aumentando seu percentual, não iria ter espaço para nada. Então, inclusive, prova
comprobatória, inclusive, que está ali à vista, são as favelas. As favelas é nada mais e nada menos que o resultado desse jogo de xadrez que eles fizeram. Então, os brancos, fazendeiros brancos, se apropriaram das terras quando veio o fim da escravatura ou da escravidão, a abolição, né? Abolicionista, né? O modelo abolicionista, que foi inclusive importado, né, porque a Inglaterra, né, já estava pressionando o Brasil. Não foi a abolição da escravatura, não foi uma coisa que se diga, nossa, hoje acordei com libertar os negros. Não, foi um jogo, diálogos, alianças, articulações, toma lá da cá e essas coisas, né? Bom, eu vou ficar com o Rio Grande do Sul, então eu fico com o Mato Grosso, beleza? E os procuradores? Não, tá tudo certo, ó, assina aqui embaixo, carimba, beleza. E aí veio, e os negros ficaram a ver navios. Aliás, nem navios tinha mais para ver. É, então, esse jogo que eles fizeram também se fez em muitos países de Abya Yala. No Chile, por exemplo, quando se abriu aquilo que chamavam cabildo, né, que era uma espécie de um congresso, esse cabildo aberto que eles fizeram em 1810 também já estava íncito dentro desse cabildo, estava íncita a pauta de que, e aí, de quem vai ser a terra de quem? Então, eu quero esse aqui, eu quero aquele lá, eu quero esse aqui. E aí os indígenas ficaram também a ver navios, que também nem navios tinha mais. É, como conta aqui este senhor Stedley, né, ele fala sobre a questão dos agricultores pobres europeus, que para as pessoas daquela época que vieram de lá nem também tinha ideia do processo perverso de embranquecimento da população. Isso aconteceu, inclusive, na Argentina, aconteceu no Chile. A Argentina é emblemática. Em 1860, começa a famosa conquista do deserto, onde o general Roca chega no lugar que ele denomina de deserto, sendo que estava cheio de comunidades, mas dizendo que não tinha ninguém. Bom, eu vou tomar essas terras, essas pampas aqui, e essas pampas são minhas e nadie me lá vai tirar. Inclusive, eu vou lá para assinar que as pampas argentinas são de propriedade da família Roca. A mesma situação acontece no Brasil, né? Então, alguns pequenos que faziam parte desses grupetes aí de políticos, juristas e advogados, e que também falavam bem bonito e com palavras pomposas, né? Eles estavam por baixo dos panos, revendo, e aí, bom, isso aqui é meu, e aí aquele que se tornava fazendeiro, proprietário, né, dono do estado do Paraná, como a família Garcia, por exemplo, aí vem e fala assim, bom, e se os indígenas e os negros viram, bom, nós vamos criar o que? O Código Penal. O Código Penal já começa a ser exclusivista. É um Código Penal que visa perseguir certos setores da população, caso eles foram transgredir as leis do patrimonialismo e do proprietarismo. Então, começa as lutas pela propriedade pública versus a propriedade privada, né? O Código Penal abre exatamente inclusive, quem quiser pesquisar Nina Rodrigues vai perceber que ele, como psicólogo, psiquiatra, o primeiro criminólogo, se diz, né, que é o pai da criminologia brasileira, já incide para que a eugenia seja parte do Código Penal, com palavras bonitas e pomposas, mas que defina a eugenia para certos grupos que podem ser de risco social, né? Daí, então, o Código Penal continua tendo suas repercussões até os dias atuais, quando nós sabemos como a polícia militar trata a população negra e indígena, pobre, nas grandes e até nas pequenas cidades do Brasil, e também isso se repete em quase todos os estados-nações das Américas, né? E essa luta pela terra tem a ver exatamente com uma repercussão que é a luta fundiária, porque as cidades, a partir da metade do século XX, todas as grandes cidades começam a eclodir, né? E as grandes construções, as luzes da cidade, e tudo aquilo que nós já sabemos, né?
a publicizar as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, como fazem, inclusive, nas novelas. Quem gosta de assistir novelas, vê como mostra a cidade do Rio de Janeiro, ai, a cidade maravilhosa, uma forma, né, uma narrativa, né, que vai incidindo na subjetividade, dizendo, pô, eu vou ir lá para a cidade, porque a modernidade, o desenvolvimento, uau, tem um carro, ir para as festas noturnas, as luzes, essas pontes, os rios, e uma narrativa que é também importada, porque as raízes que constituem hoje a Cidade Luz, por exemplo, Paris, Cidade Luz, né, na França, também se constituiu mediante a mesma narrativa, né? La Belle Époque, todas essas coisas que se falam da França, né? A grande França que vem surgir como mãe da cultura dos povos latinos e que tudo que eles, a estética, o gosto, tudo é mediante a proporcionalidade de classe e que incide diretamente na subjetividade das pessoas, e as pessoas vão criando seu próprio imaginário. Assim surgem cidades também como São Paulo e principalmente Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas, claro, as pessoas ricas puderam legalizar suas propriedades mediante registro em cartório, né? É, compram imensas áreas, né, e representam, a partir do momento que elas são proprietárias, elas fazem parte do círculo econômico e político, ou seja, elas têm não apenas o poder da terra, mas sim o poder de legislar e de decidir os destinos da nação, né? É, é, então, essas lutas pela terra teve suas latências na medida em que a história foi avançando ao modo ocidental de ser e estar no mundo. Gente, o século XIX, eu sempre digo e eu vou continuar insistindo, ele é crucial, entender o século XIX é crucial, é essencial, é prístino, primal. Entender o século XIX para saber o que está acontecendo agora, neste exato momento. Porque tudo isso que foi construído, inclusive as independências, né? Ontem mesmo estava falando com uma amiga que veio aqui em casa e a gente estava falando sobre os processos independentistas, que não apenas se deu aqui, sino também nos mesmos moldes, as independências dos países da África, hoje, né? Então, Mandela, Gandhi, né? Essas figuras são questionadas não pela potência de serem, de terem um espírito de emancipação, de libertação mesmo, de desopressão, senão que houveram erros e contradições no pensamento desses pensadores e dessas pessoas que agiram de alguma forma, querendo ou não, em prol da emancipação e da libertação dos povos colonizados, né? Mas o grande erro dos processos independentistas, que também se deu aqui, foi, primeiro, não ter descolonizado, e segundo, de ter criado elites locais nos moldes pensamentais, ou seja, filosóficos imperialistas, como no caso da Índia ou a Inglaterra. Então, Gandhi fez um movimento importante, vale seu mérito, mas errou na hora de uma reorganização do território da Índia. Né? Como vamos reorganizar? E sabendo ainda que, igual como aconteceu aqui, a circunscrição jurisdicional do território não é compartilhada pelas maiorias das etnias muçulmanas, não muçulmanas, que vivem, inclusive, além da Caxemira, que é o território que até o dia de hoje se disputa por causa da colonização inglesa entre Paquistão e a Índia, né? A região da Caxemira, porque antigamente não existia Paquistão lá e a Índia cá. Não, era um território, eram várias tribos, eram várias etnias, nações, povos, chamem-no como vocês quiserem, e que viviam nos seus territórios, até que um dia apareceram os ingleses e, bom, definhou. E aí também existe a luta pela terra, aí também entra a questão da terra, porque o que os indianos disputam também
é a terra, existem os processos decoloniais e de descolonização indianas, existem, assim como existem no Egito, existem na África, existe na Ásia, existe até na própria Austrália, né? Então, esse tema, que parece que ser somente nosso, é grande parte do sul global, que disputa espaço de poder com o norte global, disputam-se dentro das narrativas coloniais, colonizantes, colonizadoras, né, que colonizaram a educação, colonizaram o poder político, colonizaram o sistema legislativo, a questão da terra, do proprietarismo, patrimonialismo. Então, grande parte do mundo ocidentalizado está vivendo está vivendo esse momento até confuso e estressante, que exaure os ânimos diante das discussões de que terra é de quem e por que essa terra, quem que é aquele, com que critério alguém diz que essa pessoa é proprietária dessa terra. Então, essas são coisas que nós temos que ter um, uma nós temos que ter uma perceptividade única para ir, inclusive, no mínimo detalhe de como isso tudo vem, eh, vem se dando, ou como veio se dando, como foi o processo organizador e como isso lentamente derivou nisso que nós estamos hoje, que ainda é a luta pela terra, a luta por um pedaço, a luta pelo reconhecimento do território, que mesmo que eu não seja daqui onde eu me encontro, aqui no território Caaguaçu, mas se eu estou aqui como ser humano, como ser vivo, como ser espiritual, essa terra também me pertence, porque eu pertenço a ela. Porque se nós formos, se vocês forem perguntar para a terra, você se sente terra paulistana? A terra nem ela sabe que ela é paulistana, a terra está aí. A terra, inclusive, no sentido científico, dentro da geologia, da pedologia e tudo, ela continua sendo terra. A pedra, ela nem sabe que é pedra. Até o mesmo um cachorro, se eu chamo, oh, você é um cachorro, o cachorro vai te ficar olhando e falei, que diabo que esse ser humano está falando? O que ele está querendo dizer? Porque ele não se sente cachorro, porque ele sabe que nem cachorro, ele sabe que se substantiviza como um cachorro. A mesma questão, a terra. A terra é para todos e para ninguém. A terra é de todos e também não é de ninguém, é de quem trabalha nela, que sabe trabalhar nela e que vai usá-la, inclusive, para fornecer as necessidades básicas humanas, como é a questão da alimentação. Então, uma coisa atrás a outra. Quando falamos de soberania alimentar, não tem como não falar sobre a luta pela terra. Quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente não tem como não fazer o gancho com a luta pela terra. Quando a gente fala de questões indígenas, quando a gente fala dos quilombolas, não tem como não falar da questão da terra. Quando nós falamos dos problemas fundiários aqui na cidade de São Paulo, não tem como não falar ou atrelar isso à questão da luta pela terra, porque estão interligadas. A questão das águas, a questão dos rios, a alimentação, tudo está intimamente ligado à questão da terra. E que nós temos que ir nas bases históricas para resolver esse enigma. Que, aliás, além de ser um enigma, é um enigma problemático e um paradigma que, se ele é solúvel, mas vai demorar muito tempo para poder determinar é, de quem é, que terra é de quem. Então, isso está também nas grandes lutas que se vieram dando, pelo menos a nível de Estado-nação Brasil, né? Por exemplo, aqui nesse livro tem é, a primeira face da terra, né, que era dos camponeses pobres, né? Aqui fala sobre Canudos. Canudos é emblemático. Aliás, Canudos tem uma importância, inclusive, muito maior, mas muito maior que a própria Revolução Mexicana de Pancho Villa e Emiliano Zapata, no México. Por quê? Porque ela conseguiu, de alguma forma, num território do tamanho do Nordeste, principalmente na região do Sertão, o Antônio Conselheiro conseguiu afunilar um monte de mentalidades e seres vivos, seres humanos,
para empreender a luta pela terra mediante a narrativa teológica. Ele não usou, aliás, essa história que falam que ele era contra a monarquia ou a favor da monarquia, ele não era nada disso, ele queria a posse da terra e queria que essa posse da terra ela fosse compartilhada, porque esse é o mérito da luta pela terra, que a terra seja compartilhada, ou seja, seja a propriedade comunitária. Se existe uma comunidade lá no sertão que planta terra, que vive do escambau e que ainda produz alimentos para que chegue na mesa dos brasileiros e das brasileiras, então essas são as primeiras pessoas a serem contempladas no âmbito das lutas políticas, dentro da política institucional, seja dentro do Congresso, dentro do Estado, dentro do Palácio do Planalto, dentro, entende? Ele teve que entrar com essa narrativa porque para que não tenha um enviesamento político e um engessamento, né, das lutas que se empreendiam à época de Canudos, né? Isso aqui em 1870, né? Então, o contestado em Santa Catarina, né, que aqui fala 1912, 1916, é perfeito, né? Aí teve o líder José Maria, que era um monge, né, segundo conta João Pedro Sterling, né? Ambos movimentos se envolveram milhares de camponeses pobres, somente, e que foram derrotados em suas reivindicações pela brutal repressão das tropas federais da época, algo muito similar com o que aconteceu lá em Canudos, muito similar, né? É, eles foram 4 expedições, né? E que os canudenses lá conseguiram botar para correr os caras, né? Que eram enviados, inclusive, dos próprios governos títeres, né? Marionetes, né? Do governo que estava centralizado à época no Rio de Janeiro, né? E aí, bom, tem leituras como Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, né? Para saber mais sobre a campanha de Canudos, né? Ou a mal denominada campanha de Canudos. Campanha se atrela a um belicismo, né? É, outro importante movimento acontecido no período foi a luta liderada por Lampião no Nordeste brasileiro, 1917-1938. Embora muitos historiadores o classifiquem apenas como um fenômeno de banditismo social, na verdade sua luta tinha origem na disputa pela terra na região, né? Então, isso aqui também é importante, porque Lampião sempre foi atrelado à questão do banditismo, mas o conceito de banditismo, ele não é o mesmo é, dentro do âmbito penal, né? O banditismo, inclusive, tem um livro de Eric Hobsbawm, né? E eu acho que eu vou colocar todos esses textos aqui nos comentários para vocês darem uma lida. Hobsbawm já fala sobre os banditismos. Ele fala, agora eu não lembro, eu não tenho esse livro físico aqui, mas eu tenho em PDF, eu vou compartilhar sobre banditismo e luta pela terra, me parece que por aí, né? Que ele inclusive traz da Europa, né? Esse grande escritor, Eric Hobsbawm, né? Ele traz inclusive histórias europeias contadas não desde o ponto de vista ocidental, sino desde o ponto de vista dos condenados da terra, como diria Franz Fanon. Já? E aí ele coloca a questão do banditismo, mas já não já na esteira dos conceitos técnicos penais. Porque o bandido hoje é aquele que vende, que vende maconha na esquina, que assalta uma padaria, que tenta roubar um celular. Né? O conceito de bandido hoje não é o mesmo para esse tipo de banditismo, que está mais para Robin Hood, né? Do que para uma cola, não tem o mesmo sentido. Então muda totalmente a situação, né? O banditismo aqui é justamente de tirar daqueles que se apropriaram indevidamente das terras para dar para aqueles que não tinham nada. Na época de Lampião, olha, nós estamos falando de 1917, nós estamos falando dos ainda
nas auroras do século XX, né? Então, era bem, muito mais difícil a situação e havia muita fome, muito descaso, muito analfabetismo, porque desde 1825 já vinha se fritando as batatas, né? A jogada de xadrez que eles fizeram, veio a Lei Áurea, proclamação da República, e aí vocês vão fazendo ela e, putz, foi uma jogada de mestre, né? Então, claro, quando chega o início do século XX, já os dados já estão rolados, né? E o jogo já está jogado, né? Inclusive até o placar já está aí, ó, 1-0, vocês perderam, entende? É, é, a outra face, segundo Stedley, que fala sobre a luta pela terra no Brasil, são as lutas radicais localizadas, que se desenvolveram de 1940 a 1955. Nesse período aconteceram muitas revoltas populares em diversos estados do Brasil, em torno de problemas concretos relacionados com a disputa pela terra. Em geral, a maioria dos conflitos se deu pela valorização das terras em estados onde passavam estradas ou se urbanizavam regiões, e em que os poceiros viviam há anos sem título de propriedade, né, que é algo que agora estão fazendo os bolsonaristas. Estão queimando tudo para dizer que não tem mata nativa, né, se colocarem como poceiros e que essas terras sejam homologadas, né? Bom, logo, grandes fazendeiros ou empresas tentavam apoderar-se de suas terras, produzindo-se então longos e violentos conflitos. Destacam-se nesse período as seguintes lutas que tiveram caráter violento sempre da Força Armada. Luta dos Poceiros de Teófilo Otoni, Minas Gerais, 1945-1948. A Revolta de Dona Nhoca, no Maranhão, 1951. A Revolta de Trombas e Formoso, em Goiás, 1952, 1958. Revolta do Sudoeste do Paraná, 1957. A Luta dos Arrendatários em Santa Fé do Sul, em São Paulo, 1959. Então, todas essas lutas começam porque é justamente a época que chamam do desenvolvimento, né? As grandes cidades, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? E aí as pessoas vão saindo, né? Os boias frias, por exemplo, do interior de São Paulo, vendo que o preço da cana vai diminuindo e os recursos econômicos são cada vez menos, eles decidem abandonar os seus lugares de origem no interior do estado e vêm para a cidade. Então, aí vai se criando outros conflitos, né? Que, na verdade, aí começam os conflitos fundiários dentro das grandes capitais. E o surgimento das construtoras e das imobiliárias, que ainda nem se chamavam, na verdade, imobiliárias, nem mesmo construtoras, né? Perdão, né? Então, e aí, claro, a ganância dos proprietários aumenta mais, porque falam assim, bom, quanto menos pessoas tiverem aqui nesses interiores, principalmente aquelas regiões bem interiorzão mesmo, bem far west, né? Então, essas pessoas vêm para as grandes cidades, elas vêm para Campinas, elas vêm para São Paulo, né? Elas vão para Votorantim, porque vem esse, foi a época que teve muito emprego, porque estavam se construindo as grandes cidades, né, que se transformam em escritórios dos fazendeiros. As cidades são os escritórios dos fazendeiros, né, porque aqui estão todos as estruturas jurídicas orgânicas do Estado que determinam a legalidade nos assuntos que competem à União, aos estados, aos municípios e aos distritos. Então, todo esse tecido que vai se formando de forma subreptícia, né, por baixo, inclusive, dos panos, é o que determina, né, a estética burguesa da época, é o que determina a legislação, é o que determina a política que vai se fazer dentro do establishment e dentro dessas estruturas político-institucionais, determina o ser e o pensar das subjetividades, ou seja, nós temos que colocar, nem que seja na base do chicote, o pensamento que você tem que ser rico e proprietário. Só que isso não é para todas as pessoas, e nem mesmo para quem fala. Um pobre mortal que teve que estudar para não morrer de fome nas ruas de São Paulo. Essa aqui é a realidade, né? Então, mas que
a gente vai obtendo consciência na medida em que a gente vai fazendo as leituras e a gente vai entrando em reflexão e vamos fazendo com que essas lutas que não são de hoje, sino que já têm um viés histórico, sejam precípuas nos seus interesses e nos horizontes que se querem se alcançar, ou seja, sua teleologia, sua finalidade, né? E que essa finalidade tenha um sentimento de compromisso e de responsabilidade. Até mesmo que eu fazendo esse vídeo, aqui eu estou pelo menos passando um pouco de informação no mais sentido didático possível e com uma linguagem não muito rebuscada para que fique minimamente compreensível. E isso também é parte da luta pela terra, ter o conhecimento de por que lutamos, né? Para não sermos também que nem os analfabetos funcionais, que só sabem a parte de cima do microfone, mas elas desconhecem o todo. A gente tem que estar para em passo, né? De forma equilibrada, sabendo por que eu estou lutando a favor de recomposição, né? Restituição de territórios e recomposição das antigas formas de ser e estar no mundo, como eram as comunidades originárias, pelo menos em Piratininga, que era como se chamava antes de ser São Paulo, ou Caguaçu, antes de ser as 7 cidades do ABCDMMR. Pois bem, eu acho que eu vou terminar por aqui, porque o assunto é bem extenso, não dá para um vídeo só falar sobre o que significa realmente a luta pela terra. Mas eu quero terminar dizendo que a luta pela terra não somente pertence aos povos de Pindorama ou ao próprio povo brasileiro, pertence aos povos que fomos subjugados historicamente, ou seja, a vocês, a quem fala, e inclusive pessoas brancas que também estão em situação de vulnerabilidade e fragilidade, se percebemos que também foram pessoas brancas cujos passados eram de pessoas brancas pobres que vieram principalmente do leste europeu. E aqui, atenção, porque a Europa também tem seus interesses divisionistas. O que a Europa do leste é uma coisa e a Europa ocidental é outra coisa. E os povos ocidentais sempre maltrataram também os povos orientais, da Europa oriental, né? Bulgária, por exemplo, que é a terra natal dos antepassados da ex-presidenta Dilma Rousseff, búlgaros, né? A Bulgária é um lugar também, como a Polônia, por exemplo, que também sempre estiveram subjugados pela bota imperial e pelos países capitalistas da Europa Ocidental, do que inclusive hoje ainda é conformado como União Europeia, mas quem leva a batuta são a Alemanha e a França, porque a Inglaterra saiu do jogo, né? Eles depois do Brexit, né? Eles caíram fora e tornou-se um país autônomo das decisões que são tomadas na Confederação Europeia de Nações, a UE, né, que é uma confederação, né? Então, mas a Europa do Leste, mesmo alguns países que fazem parte hoje da UE, mas eles fazem parte de forma análoga a uma semi-escravidão, porque eles não têm voz, não têm voto, né? Os votos, as decisões finais são tomadas ou pela Alemanha ou pela França, principalmente pela Alemanha. Vejamos o que aconteceu com a crise na Grécia, né? Foi por causa de uma jogada da então Angela Merkel, né? E sua equipe econômico-financeira, que incide fortemente dentro das decisões da UE em Bruxelas, na Bélgica. Pois bem, então, a luta pela terra é exatamente é um leque de discussões, mas que todas as discussões que tenhamos se ligam à luta pela terra, mesmo falando de questões europeias. As nossas lutas nos Estados-nações, hoje, Colômbia, Chile, Panamá, México, até os próprios Estados Unidos, a luta pela terra é ainda a pedra angular de todo o processo de libertação, ou melhor, de desopressão dos povos historicamente subjugados, defasados, perseguidos e, parafraseando o livro de Dostoiévski, humilhados e ofendidos, né? Então, a luta pela terra é o ponto de partida para todos os restos das lutas, inclusive as lutas fundiárias dentro das grandes cidades, as lutas identitárias, as lutas de classe, as lutas político, inclusive partidárias, políticas institucionais, a luta pelas políticas públicas, tudo isso devém da luta pela terra, ou todas elas têm um gancho
que se atrela ao conceito de terra como terra e território, porque o caso que diferencia os camponeses ou os campesinos, os povos originários, que os campesinos, os camponeses, os pequenos agricultores lutam por um pedaço de terra. Em, os povos originários lutam pela terra e pelo território. Ou seja, nós também temos direitos a ter um pedaço de terra onde plantar e criar nossas famílias, que são famílias comunitárias. Né? Se criar um sistema comunitário de organização ancestral indígena originária, né? Então, essas são diferenças e enclaves que fazem com que a gente comece a perceber que a perspectiva da luta pela terra, ela é transversal a todas as outras lutas. Ela se constitui na sua própria transversalidade. Né? Ela torna para si todas as outras lutas como se fosse uma Pachamama, uma grande mãe, né? Porque a terra é a mãe. Se não lutamos pela terra, também não temos como lutar pelo território e vice-versa. Ou seja, a terra, ela como símbolo de fertilidade e de capacidade de gerar vidas, é ela que nós devemos proteger e é ela que nós devemos reverenciar todo dia quando acordamos de manhã. E o cuidado para com ela é a meta final dessa luta pela terra. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscrevam, deem um like se vocês querem. Desculpe se o vídeo é um pouco longo, mas é necessário que as vozes que estamos fazendo pesquisa desde fora das academias possam trazer também um pouco de conhecimentos e vicissitudes, né? Lembrando, ademais, que eu estou falando de verdades e eu, às vezes, sempre trago uma fonte bibliográfica e que eu faço as minhas reflexões, os meus pensamentos através dos meus escritos que eu tenho aqui, né? Então, não trago verdades, estou trazendo realidades que podem ser discutíveis e que nessas discussões possamos entrar em um consenso como enfrentar a luta pela terra de aqui em diante, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2023. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado.